Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreve perguntando se é pecado maltratar animais. Bem, qualquer ato de perversidade é pecado. O cristão não deve ser perverso e nem deve fazer sofrer os animais, porque Deus não se agrada de atos de crueldade, atos de maldade. Quando o Senhor repreendeu a Jonas por sua falta de compaixão para com a população de Nínive, que foi salva de ser dizimada por causa do seu pecado, Deus mencionou também os animais. E disse o Senhor: tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Isso está em Jonas 4, de 10 a 11. Se por um lado é um pecado maltratar animais, por outro é errado também cair no outro extremo, que é o de tratar animais como seres humanos. Deus deixou clara a distinção entre todos os seres vivos e o homem, no Jardim do Éden. Primeiro, por fazer o homem à sua imagem e semelhança, coisa que nenhum animal foi feito. E segundo, por soprar nele o fôlego da vida, algo que não aconteceu com os outros seres vivos. Ali diz que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. Seres humanos têm espírito, animais não têm espírito. Seres humanos nunca mais deixam de existir a partir do momento em que são concebidos. Animais terminam sua existência na morte. Eles não ressuscitam, eles não têm o céu para animais. Talvez isso deixe você chocado, mas se você quiser incluir o mundo animal na salvação ou no pós-morte, então não se esqueça também dos vírus, das bactérias patogênicas, dos vermes e todas essas coisas. Você não vai querer que tudo isso também faça parte do seu futuro eterno, não é? Então, pensando assim, fica mais fácil até aceitar que os animais deixam de existir na morte, assim como também todos os vírus e bactérias e outros seres vivos também. Outro ponto a ser considerado é que Deus deu ao homem o poder de dominar sobre todos os outros seres vivos, dando a ele mais tarde também os animais como alimento, além de pedir que fossem usados como sacrifícios, que prefiguravam o sacrifício maior e eterno que um dia o próprio Deus faria entregando seu próprio filho à morte. Portanto, Deus não proibiu a morte de animais. Tanto é que ele entregou os animais como alimentação para o homem. O versículo na Bíblia diz que criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis 1, 27 a 28. E depois diz que Deus abençoou a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda a ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde. Gênesis 9, de 1 a 3. Numa época como essa que nós vivemos, quando a humanidade despreza a ordem estabelecida por Deus e constrói a sua própria sociedade, decidindo os seus próprios valores, nós não vamos querer entender muito, não vamos entender bem essas passagens da Bíblia. Você quer um exemplo? Na Bíblia, Deus estabeleceu uma distinção entre animais puros e impuros. Estando entre os animais puros, o gado, certas árvores, aves e etc. Essa distinção tinha um objetivo figurativo, porque um dia, valendo-se desses mesmos animais distintos, Deus diria a Pedro que não devia fazer distinção entre judeus e gentios, esses últimos que eram considerados impuros até ali.
Se você quiser fazer uma busca por gatos na Bíblia, por exemplo, você vai encontrar apenas uma citação, e essa no sentido negativo, apesar de hoje muitas pessoas adorarem gatos por aí. Os gatos estão entre os animais que habitam a terra de Edom, que é amaldiçoada por Deus, juntamente com cães bravos, essa citação que tem de gatos na Bíblia. Os gatos eram valorizados entre os egípcios, como a própria arqueologia demonstra, mas isso na categoria de divindades. Afinal, até escaravelhos, aqueles besouros, alguns dos quais se alimentam de carniça ou vivem rolando bolas de esterco, de excremento, tinham também o seu lugar no panteão das divindades egípcias. Então não é de se admirar que os gatos também tenham sido adorados como deuses no Egito Antigo. Os cães, que assim como os gatos deviam ter sua utilidade para os judeus, respectivamente no controle dos roedores e na proteção da casa, eles não eram tão apreciados nos tempos bíblicos como são hoje nas sociedades modernas ocidentais. Eu falo ocidentais porque eu acho que no Oriente os cães são mais apreciados pelo sabor, não é? Na lei de Moisés, os cães eram tidos em baixa estima, e o preço de um cão era equiparado ao salário de uma prostituta. Veja a passagem: não trarás salário de rameira, nem preço de cão à casa do Senhor, teu Deus, por qualquer voto, porque ambos estes são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 23, versículo 18. Agora observe o contraste disso tudo que eu li até aqui, que eu falei até aqui, com a sociedade moderna. Cães e gatos hoje são elevados à categoria de animais de luxo, e às vezes até incluídos no testamento como herdeiros de alguns milionários. Aí você percebe que tem algo de muito errado na maneira como os homens, a revelia de Deus, decidiram conduzir esse mundo. Até mesmo as leis modernas dão às vezes maior proteção a um animal de estimação do que a um ser humano, podendo um homem ser preso sem fiança por matar um animal silvestre e outro ficar em liberdade por ser primário ao cometer um homicídio, ao matar um ser humano. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.